Então, bom dia a todos. Para quem não me conhece aí, que está no mundo aí do Rodrigo, sendo aluno, conhecendo e recebendo informações frequentes aí que o Rodrigo disponibiliza para todo mundo. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta e trabalho com as leis biológicas, com a origem emocional dos sintomas e trabalho com associação com outras metodologias para ajudar a entender a raiz do problema, para entender aonde que começou tudo isso e podermos agregar junto com as técnicas integrativas que a gente utiliza na prática diária e poder, então, conseguir com que mais e mais pessoas possam melhorar e sair daqueles sintomas, né? E para quem não conhece o Rodrigo, vou deixar aí a vez para ele se apresentar, então. Também sou fisio, né? Para quem não me conhece, para quem está vendo aí do canal do Ivan, né, que veio para cá do Instagram dele. Meu nome é Rodrigo Rabelo, também sou fisioterapeuta aí, já estou formado há mais de 18 anos. É uma jornada já, né, Ivan? Pelo amor de Deus. Já trabalho aí há 12 anos com as leis biológicas, com as 5 leis biológicas, né? Tenho uma formação, a gente também trabalha com essa questão do mapeamento emocional para poder identificar qual é a origem dos sintomas. Agrego outras técnicas juntos, acho que tudo em prol do nosso paciente, né? Porque acho que é importante a gente dar essa expansão da consciência, né? Acho que a cura acontece a partir da compreensão. Então, acho linda a nossa missão aqui, amigo. Bom dia, o pessoal que está chegando. Bom dia, Beta, Amor. Bom dia, Clau, Álvaro, Regina. Muita gente aqui chegando. Lívia. Bora lá. Vamos lá. Miguel, então, contigo. Desde aqueles 12 anos atrás lá que a gente fez aqueles benditos cursos juntos, né? Para entender essas origens aí desses sintomas que as nossas vidas mudaram, né? Eu acho que deram uma grande reviravolta e fizeram com que nós conseguíssemos entender o mundo de uma forma diferente, entender os sintomas de uma forma diferente. E nós viemos nessas jornadas e em muitos momentos juntos, em alguns momentos não tão juntos, mas sempre ali atrás a gente tem uma conversa, a gente tem uma troca que é muito interessante, né? É ter pessoas que podem falar a mesma língua, né? E desde 2017 o Rodrigo está com a gente no Congresso das Leis Biológicas Experience, então 2017, 2018 e 2020, se Deus quiser, der tudo certo, vamos estar lá em Florianópolis, dia 7 e 8 de novembro. O Rodrigo vai falar sobre um tema, depois ele vai falar um pouquinho sobre qual vai ser o tema dele lá na palestra, mas essa é uma entradazinha assim, do Rodrigo do 2020 aí para o Congresso das Leis Biológicas, até para quem não conhece, que possa conhecer e já saber o conteúdo que ele pode trazer para todos nós lá dentro do evento, tá? Mas antes de mais nada, nós vamos falar sobre o assunto de hoje, né? O assunto de hoje é o luto, né? Quantos pacientes não passam por isso, né? Eu acho que eu tenho observado assim que acaba sendo até um padrão de não só o luto de perda, né? O luto com relação, se fala um pouco do luto com relação a eu ter uma doença, então também passa pelas fases, né? Como se fossem as fases ali que se coloca do luto e até mesmo separações, né? Então a gente passa por essas fases também. Então é como se fosse um luto, uma separação de uma pessoa querida. Então aquele grande amor, sabe aquele grande amor da adolescência? Aquele coração partido de adolescência lá, a gente passa por essas fases também, né? Então vamos colocar uma por uma das fases aí, só para dar um resuminho para todo mundo saber o que são essas benditas fases do luto. Então, vem principalmente de uma psiquiatra suíça, Elisabeth Ross, que em 1969 ela escreveu um livro baseado nos seus pacientes terminais. Então, ela tinha pacientes terminais que estavam ali no leito de morte, e ela começou a descrever quais eram as fases que eles passavam, né? E aí ela colocou 5 principais fases, que são negação, raiva ou ira, a terceira fase, negação e barganha, a quarta, depressão, e a quinta, aceitação, né? Então, vamos começar de uma por uma. Então, a negação. Não é frequente aquela situação de que quando o paciente passa por uma situação de perda, né, ele nega de início, né? Então fica aquele contexto de inibir contatos, eu às vezes me afasto, me isolo, eu começo a levantar assim, como que eu poderia reverter isso que aconteceu? Como que eu posso mudar essa forma? E se tivesse acontecido de outro jeito? E se eu tivesse falado, se, né? Vem aqueles e se.
né? Um monte e muito frequente, a pessoa começa a ficar mais numa solidão, arrependimentos, dúvidas sobre o que aconteceu. Então ficam aquelas perguntas girando na cabeça desse paciente, né? E aí chega no consultório, né? Esse paciente ali com todo esse processo de negação. E a gente percebe que enquanto ele passa por esse processo de negação, ele ainda não saiu do problema. Ele ainda está vivendo aquela situação e quer negar tudo aquilo que aconteceu. Ou porque a pessoa era jovem demais, ou porque a pessoa foi embora cedo, eu tinha muita afinidade, eu queria, ele é o amor da minha vida, ou mesmo no contexto de doença, né, que ela fala também dos doentes terminais, por que comigo, né, aquela negação, e se eu não tivesse saído de máscara, eu não teria pegado o coronavírus, se eu não, né, eu vivendo o que nós passamos hoje, né, se eu não tivesse ido lá, se isso, se aquilo, né, por que a gente pode trazer esse padrão? Você percebe isso, Rodrigo, no teu frequência, assim, com alunos e com pacientes mesmo? Então, Ivan, o que eu vejo muito, né, cara, nessa primeira fase da negação é como se fosse o efeito hipnótico do conflito que a gente fala. Ele não quer acreditar naquele trauma, ele não quer, porque é o bem que você falou, né? Quando a gente pensa em luta, a gente pensa logo em morte. Mas luto você pode viver para qualquer grande fase. Uma pessoa que teve uma falência, ele vai viver um período de luto ali daquela falência, porque perdeu algo que ele construiu talvez a vida toda, seja uma separação, seja uma doença terminal, né? Então, quando a gente tem grandes traumas, a gente pode passar pelas essas fases do luto, né? E a primeira fase é ele não querer ver aquilo ali, ele acha que não acredita com ele, né? Você, por mais que você tente abordar, por mais a gente no consultório, se tem algum sintoma associado, né? Porque tem a ver, às vezes, com a percepção. Nesse momento, às vezes, ele nem tem um grande sintoma, porque ele está entrando numa fase ativa, então ele está entrando no processo de isolamento, né? Como a gente fala, como ele está vivendo aquele DHS naquele momento, ele não quer ver. Então, quando a gente tem um efeito hipnótico, muitas vezes a gente não transborda para o corpo, mas transforma a nível comportamental e emocional, às vezes. E aí, quando você tenta abordar, para mim é um dos momentos um pouco difíceis de abordar, porque ele não está querendo reconhecer que aquilo aconteceu com ele. Né? Como que eu não fui capaz de identificar que estavam roubando a minha empresa e eu fali? Como é que eu não sou capaz de identificar que o relacionamento que eu tinha, ele estava indo para o fundo do poço e não aconteceu? Como é que eu não tive a oportunidade de aproveitar mais com aquela pessoa que faleceu? Né? Então esse é um momento assim que a gente como terapeuta muitas vezes tem que ter um pouco de tato e entender que ele tem um grau ali de limite que ele pode ir, né? E não, às vezes ele não vai responder da maneira do que a gente vê, mas é o que eu falo, né? Todas as fases que a gente vai abordar aqui são muito importantes a pessoa viver elas, porque senão elas vão acumular, né? Elas vão trazer. E aí tem um pouquinho do que a gente vai falar lá no congresso, lá quando tiver, com essa questão do perdão e de tudo. Então, muitas vezes, você não vivenciar o luto, né, ou tentar pular alguma dessas etapas de uma maneira rápida, porque o indivíduo, cada um, ele tem o tempo para cada um, né? Pode ser que um viva a negação durante uma semana, pode ser que o outro viva meses ali naquele processo de negação, mas todos são, para que aquela frase clássica que a gente fala, né, de que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Para o sofrimento não ser opcional numa situação dessa que a gente vive o luto, ele tem que viver o luto. Porque se ele não viveu o luto, eu vejo muito isso, não sei se você pega, talvez sim, amigo, mas em mulheres que sofreram abortos espontâneos. Elas não vivem o luto porque elas já querem de novo engravidar, e aí elas não pensam naquilo, fora qualquer lei que a gente tem associada ali, né, da exclusão e tudo, mas por elas não viverem aquele luto, muitas vezes isso dificulta até a capacidade de engravidar dela lá na frente. Né? Porque elas não se perdoam, elas entram muito na negação. Não aconteceu comigo, está tudo bem, eu vou de novo, eu vou engravidar agora, aquilo ali não aconteceu. E elas ficam presas nessa primeira etapa sem concluir. Sim, e a gente vê quantas mulheres que acabam, às vezes, negando realmente aquele filho, né? Negando Sim. aquela situação que você falou, e até também o fato de que, quando há um aborto, o que é? Ela não pode velar aquele filho, né? Como se ela tem uma crença que ela precisa enterrar, que ela precisa velar aquele falecido, se ela não vivencia esse momento de velar, de enterrar, ela nem viu. Quantos pacientes, mulheres que nem vê, às vezes no 7º, 8º mês, ou natimorto, ela nem vê, levam embora e ela não pôde viver aquele momento. Né? Ou ela não quer ver, tiraram até foto do bebê, mas não quero ver a vida inteira. Então eu não quero vivenciar aquela perda. Então eu nego aquela perda, eu nego aquela situação e às vezes não vivo aquela situação
situação que foi dolorosa, de uma certa forma. E como você falou, todos temos que passar pelas fases, né? Ela viu que nós passamos por isso, vai passar pela negação, porque é natural aquele primeiro impacto, né? Como eu recebi aquela notícia, como foi aquela situação, para depois passar por fase. E é natural que nós passamos por isso. Só que tem pessoas, às vezes, que passam a vida inteira sem passar pelas fases, né? Quantas pacientes, mulheres ou homens, né, que viveram situações de perda, às vezes, de um pai lá na infância, que viveram o sofrimento de amor, né? Então eu sofri de amor porque meu pai era o grande amor da minha vida e foi embora, que essa negação desse amor faz com que ela não possa amar de novo. Ela não possa se abrir um novo amor. Ou ele perdeu a mãe, às vezes lá na infância, sofreu de amor por aquela mãe, né? E agora ela não se permite abrir o coração para amar de novo um outro homem, ou outra mulher, desculpa. Mas sempre essa percepção mal resolvida, né? Sim, porque eles não concluem, né? Eles não conseguem chegar na fase da aceitação. A aceitação é como se tivesse algo mal resolvido ali, sabe? Então ele não entra. É igual hoje, né? Eu estava lendo alguns depoimentos de algumas pessoas que mandaram para mim. Você hoje não pode velar. Você não pode olhar aquela pessoa que, né? O pessoal estava falando do coronavírus, né? Se você pega o coronavírus e você está indo, é uma morte solitária, porque você fica isolado, o teu parente não pode ir lá, ele não pode ver. Então muitas vezes você está nesse momento de que você não consegue, né, concluir isso, e até mesmo o teu processo de aceitação é difícil, porque você não entrou no processo de raiva, você não colocou aquela tua ira para fora, que a gente vai falar, você não entrou no processo da própria depressão, que é se permitir ficar triste, olhar o teu mundo, puta, tá tudo desestabilizado, para depois você chegar nessa fase da aceitação. E a gente está com pessoas famosas aqui, né, Rodolfo Biasi, aqui, você viu? Eu vi. Um grande abraço, meu amigo. Abraço, pessoal, Thiago, pessoal entrando. Então, eu acho que isso é muito importante, amigo. Até para você poder se abrir para o novo, precisa se passar muitas vezes por um processo. Sim. E isso faz com que a gente entre no segundo, então, né? Segundo processo, que é a raiva, a ira, né? Que é esse processo, então, que seja para o doente ou seja para a pessoa que perdeu alguém, né? Começa, então, a se questionar por que aquilo aconteceu. Por que daquela forma? Por que isso aconteceu comigo, né? Por que eu tô doente? Por que eu passei por essa situação de doença agora? E isso me remete a alguns pacientes que perdem filhos pequenos, por exemplo. Né? Porque é uma grande raiva, né? Por que comigo? Por que na minha família? Ou, por exemplo, acidentes que acontecem, grandes tragédias com jovens, por exemplo, né? Que eu vejo principalmente assim, quando há acidente de carro, que uma outra pessoa era culpada. E aí vem aquela raiva daquela pessoa que provocou aquela situação. E a vida inteira eu não saio daquela raiva, porque ela tem que ser julgada, ela tem que ser presa, ou as grandes vinganças, né? Que são aquele processo de ira que fica indo e voltando, que acaba não saindo do processo, né? Que a lei sistêmica acaba falando, né? Então as famílias acabam brigando umas com as outras e aquilo vai repetindo o padrão a vida inteira e nunca sai do lugar. Sempre tem ataques, sempre tem repetições de padrões, né? É a fase da culpabilização que eu falo, né? Eu preciso achar um culpado. Não é possível que aquilo ali aconteceu comigo. Né? Eu que sou uma pessoa boa, como é que eu perco um filho? Como é que eu tenho um acidente? Como é que eu tenho uma doença? Né? E a gente sempre, acho que desde o nosso desenvolvimento, né, Ivan, a gente tem inconscientemente, às vezes, uma tentativa de buscar uma justificativa no externo. Tem que existir uma justificativa, né? Porque eu falo isso por quê? Porque quando a gente é criança, bebê, quando a gente está com a dor, ou quando a gente está com alguma carência emocional, ou quando está sentindo algo, a gente chora e aí vem alguém suprir aquilo pra gente. Vem algo externo, um pai, uma mãe, alguém que está próximo, ele vem suprir. E aí a gente vem ao longo da nossa vida sempre tendo isso. Se eu sou uma criança, eu choro, os nossos pais, muitas vezes, de uma maneira inconsciente, eles tentam compensar. É até o que a gente falou no último congresso dos vazios emocionais, que às vezes tira a autonomia, que é aquela tua capacidade de sentir frustração, de você não desenvolver. E aí, muitas vezes, nesse momento da raiva, a pessoa está querendo arrumar um culpado. Ela precisa arrumar um culpado para poder passar por aquele ali. Eu não consigo me culpabilizar. É igual a gente fala de uma separação, né? A gente tenta achar o culpado no outro, mas e a tua responsabilidade para isso? Né? A gente sempre tem isso. Então, nesse momento, é o momento que é o que você falou. Eu vejo que é a fase do aprisionamento. Porque se a pessoa não sabe lidar com a raiva, ela vai levar. E é quando a gente fala que
quando a gente não perdoa ou quando a gente não sabe levar, a gente traz o evento que está lá no passado para o momento presente. É igual você falou, né, na psicogenealogia, que você vem disputas de vingança e vingança, então você vem trazendo. Ninguém teve a capacidade de mudar aquilo ali, aquela situação. E aí você vem trazendo raiva, o corpo muitas vezes vem dando dicas por onde esse sentimento explode, né? Mas se a gente não souber lidar com isso e entender que muitas vezes a gente não vai ter. Acho que é uma fase difícil você falar para a pessoa que muitas vezes você não vai ter uma justificativa. Não tem o. Agora você não vai saber o porquê que aquilo ali aconteceu. Né? E aí é uma frase que eu gosto, que algumas pessoas, né? Eu tenho tratado algumas pessoas com câncer, até porque, como fiz uma especialização em coaching oncológico, então eu pego pessoas que estão realmente em tratamento, com a químio, e aí elas estão muitas vezes vivendo esse processo, né, do luto delas, e ela tem esse sentimento de raiva. Uma frase aí que sirva de contribuição para todo mundo, que eu gosto muito, que quebra às vezes, faz a pessoa refletir para tentar sair da raiva, é: se essa doença fosse um professor para você, o que ela estaria te ensinando? Porque aí a pessoa tenta olhar numa outra perspectiva. Cara, se ela está podendo me ensinar, ela começa a diluir esse sentimento da raiva, da ira, da injustiça. Vamos dizer assim, a raiva está muito ligada a essa questão da injustiça, né? E aí ela começa a querer ver uma outra possibilidade do que pode estar existindo ali. E aí, quando entramos nas leis biológicas, a gente entende as constelações esquizofrênicas, né? A injustiça, a raiva ali e a crise de identidade. Quando nós temos esse contexto de vesícula, ductos biliares pancreáticos e, do outro lado, a parte do reto do intestino, que é uma crise de identidade, porque eu perdi aquela pessoa e agora quem sou eu? Qual é o meu lugar? Que rumo que eu tomo da minha vida? Aí cria uma raiva para aquela pessoa, ou a raiva daquela pessoa que me deixou, né? Porque daí eu fico possesso com aquela pessoa. Por que ela me deixou agora que a gente poderia viver, agora que a vida inteira nós trabalhamos, agora na vida adulta que era pra gente aproveitar na aposentadoria, ou isso, aquilo, aquele outro, né? Então cria ou uma constelação agressiva, que é maníaca, ou depressiva. Então eu fico com raiva, quebrando tudo e gritando, ou eu fico depressivo, me autofragilizando. Por que eu fui o culpado? Por que eu não fiz isso, não fiz aquilo, né? Então a gente oscila entre essas composições, ou estão mais para um lado, ou estão mais para o outro, né? Mas isso vai alterar também os outros relacionamentos. Porque se eu tenho a raiva aqui, qualquer pessoa, às vezes, se eu estou vivendo esse luto que a pessoa me deixou, qualquer pessoa, por exemplo, o meu esposo, se essa mulher é uma mulher adulta ali, meu esposo me deixou, agora meus filhos, quando não me dão atenção quanto eu gostaria, eu fico com raiva, porque eles estão me deixando como meu esposo me deixou. Então ele vai tocar o mesmo calinho ali e daí vai gerar uma bola de neve, né, nessa percepção. Sim, exatamente, João. E aí, às vezes, você tem outros sintomas associados, né? Você pode entrar para a anorexia, se ela vê aquela situação como desgosto ali, né, algo repugnante, cara, como que isso aconteceu, eu quero repugnar isso, acaba às vezes entrando para bulimia, né, e a gente vai tendo todas essas alterações. Agora, só falar uma coisa, Ivanzão, só o pessoal que tá chegando, tem bastante gente chegar, né? Galera, a live tá no meu canal, mas a live é do Ivan, é desse grande amigo meu aqui, né? E a gente tá falando para quem tá chegando agora sobre as 5 fases do luto, como que a gente vê isso nos nossos pacientes, como que cada um interpreta, quais são os sinais que eles dão, como que a gente, né, tanto eu e o Ivan, como é que a gente ajuda essas pessoas, né, a passar por esse processo. E vamos à terceira fase do luto, que seria, então, a negociação ou barganha, né? Que é o que falam que depois que eu passei da fase de negação, eu não aceito aquilo que aconteceu, né? Passei da negação, passei para a raiva, agora eu saí da raiva, eu venho na barganha, que é os questionamentos, os acordos, né? Eu queria ir no lugar daquela outra pessoa, se eu tivesse ido em vez dela, ou se eu mudasse o meu comportamento, a pessoa poderia ser salva, quem sabe? Se eu rezar, então, para Deus, eu vou fazer um pacto com Deus e para que traga de volta aquela pessoa, ou leve eu no lugar dela. Então essa pessoa fica ali barganhando, fica ali na oração. E quantas pessoas a gente não vê nesse sentido, né? De que enquanto estão nessa fase de luto mal resolvido, acabam se tornando religiosos demais, né? Acabam procurando demais a religião, ou se afogando na religião e esquecendo das outras pessoas também que estavam na vida delas, né? Elas têm os filhos ali, têm as outras pessoas, só que eu acabo às vezes deixando, ou excluindo, ou não tendo atenção para aquelas pessoas que realmente hoje são importantes. E a gente vê muito frequentemente na clínica, não sei se você, provavelmente, mas de mães ou pais que perderam o seu parceiro e têm filhos pequenos.
E aí, quem que cuida dos filhos? Né? Porque tem o luto, eu vivo essa frustração, eu fico focado naquela pessoa que morreu, e aquela criança, o quê? Ela vê a mãe se voltando para a morte, ela vê o pai se voltando para quem já se foi, e eu tô ali sozinho. E eu me sinto que eu tenho que ser forte, porque eu não tenho ninguém por mim agora, ou tem que eu crescer tenho que mais proteger. rápido, tem que proteger, tem que fazer aquela função que não tem, aí começa a colocar aquela sobrecarga, né? É como a gente fala, né? Parece, às vezes quando eu falo, né, quando eu tô atendendo alguém, atendendo a mãe, fala, cara, ela tá leal a você, ela tá querendo representar. Não, mas como? Justamente por isso, porque ela não tá tendo atenção, ela não tá podendo ser quem ela veio para ser naquele momento, apenas uma criança que está em desenvolvimento, mas ela tá tendo que voltar tudo para suprir tanta ausência da mãe, porque tá presa, como às vezes um pai, igual você falou, que acabou saindo, né? Sim, então, sim. É bem isso. E aí, se o adulto não assume o papel de adulto ali naquele local, aquela criança se sente desprotegida, por menor idade que seja, né? Porque a criança, eu vejo muito que ela percebe pela expressão corporal. Então, se a expressão corporal do adulto da casa não é bom, ou é de depressão, ou é de tristeza, ou é de insegurança, se o adulto não está seguro, quem dirá eu, né? Então, a gente vê muitos filmes no mundo animal, né? Que vê a mãe olhando alerta com segurança sobre uma situação que tem um animal maior vindo ali, aquelas filhotinhos já ficam meio olhando junto, né? Eles já ficam meio no alerta. E a criança é do mesmo jeito, né? Ela fica nesse alerta constante e eu tenho atendido muito frequente um contexto muito frequente, não, né? Eu já atendi alguns pacientes que vêm num processo transgeracional de ter havido situações de suicídio na história da família, né? Onde a criança se sentiu desprotegida, sentiu em perigo, onde os descendentes vêm com essa informação de sempre preocupação que a mãe vá tomar uma direção. E o que a gente encontra? O tálamo na mãe, e ectoderma alerta, de que não tenho mais motivação, para mim já era, eu não tenho mais vontade de nada. Pelos filhos eu até faço alguma coisa, mas lá na cabeça para mim já foi, né? Para mim já era. E aquela criança percebe tudo, ela tá com medo que a mãe vai morrer ou vai fazer alguma coisa, por mais que às vezes não seja as claras essa informação, né? Então, o que eu falo, há uma guerra fria. Não se fala nada, mas a criança percebe tudo o que está acontecendo. Não sei se tu percebe isso também. Sim, e eu vou, assim, eu vejo uma coisa a mais, Ivan, no que eu vejo, né? Além de toda a alteração corporal que aquela criança ela pode ver, né? A criança até os 7 anos de idade, a gente sabe que ela está trabalhando muito com o lado direito do cérebro, né? Que é o intuitivo, ele está no instinto, tá tudo aquele ali. E aí eu vejo muito, cara, alteração de nível de feromônio, cara, de cheiro mesmo. Porque quando a gente está numa situação de estresse, a gente está liberando uma quantidade de hormônio, é cortisol, é tudo. Se você está no bem-estar, você está liberando serotonina, dopamina. O nível hormonal é diferente. E a gente traz isso, a criança ela percebe isso. Muitas vezes a mãe não está demonstrando, não está chorando na frente dela. Ela não vê nada, mas quando chega, por mais que ela esteja arrumada, pintada, a criança ela consegue perceber que existe uma alteração ali, que às vezes que está perdido, né? E como que interage nisso. E você vai falar logo para nós, né? Aqueles que tinham renite à torta e direita, né? Nós dois, né? Você lembra que a gente tinha, cara? Poxa vida, né? A gente resolveu nossos conflitos, né? Mas não tem como a gente não falar sobre isso porque a gente tem essa percepção, né? Sim. Então a gente trouxe aquele processo, hoje a gente usa, mas nesse equilíbrio, por isso que eu falo que o que a gente traz da nossa história serve com o intuito de proteger. O importante é que a gente entenda isso e saia mais rápido do princípio. Então hoje a gente não tem aquelas rinites enormes e tal, mas não quer dizer que eu não tenha ainda essa percepção aguçada da situação, né? Porque foi com o intuito positivo, é com uma intenção de nos proteger. A gente equilibra, tem horas que eu não preciso, tem horas que é interessante estar nessa percepção, mas não quer dizer que eu tenho a doença, eu tenho o sintoma, eu tenho a alteração acontecendo comigo. E quando a gente entende como o nosso corpo funciona, fica muito mais fácil sair do processo conflitivo, né? Exatamente. E o pessoal aqui está colocando aqui, né? A Josileia aqui colocou: vivi isso buscando tratamento para minha filha de 8 anos
para tratar ela. Não fazia a menor ideia de que ela não sentiu o meu amor porque estava vivendo um luto eterno pela perda do meu pai. E que bom que você reconheceu isso, né? Que é bem o que o Ivan fala. O primeiro passo para a mudança real é você ter a clareza, né? Para você poder... É o que eu falo, a gente quer viver uma vida, muitas vezes, as pessoas, Ivan, de morto, né? A utopia que tem, né? Eu falo, eu quero viver uma vida sem estresse, sem problemas, sem nada. O eletrocardiograma, ele mostra que o seu coração só bate porque você tem um estresse. Né? Então, a gente vai ter, né, em algum momento, um pico da nossa vida, que vai estar tudo bem, que as coisas vão estar funcionando da maneira com que a gente quer, a gente vai estar em alta performance, a gente vai estar em flow, né? E vai ter uma hora que a gente vai estar no vale. Então, a questão não é se eu vou entrar no vale ou não, se eu vou ter uma situação de estresse ou não. Eu vou ter. A questão é quanto tempo eu fico naquela situação de estresse. É isso que vai determinar. Né? Então, se você consegue entender, e o teu corpo está ali para dizer, igual a gente falou, tá tudo bem hoje eu ter a rinite, eu consigo perceber o que é para modificar aquela percepção, sair daquela situação. Né? E é a mesma coisa quando a gente está falando do luto, tá tudo bem a pessoa passar pela negação, tá tudo bem ela passar pela raiva, tá tudo bem para ela passar aqui pela negociação, né? Quem está falando dela tentar ali barganhar, que é a fase da barganha, tá tudo bem ela passar por isso. A questão é o tempo que ela fica naquele ali. Você não pode levar uma vida toda. Eu não posso passar uma vida toda na negação, que isso vai me trazer um prejuízo. Eu não posso passar a vida toda numa raiva, que isso vai me trazer um prejuízo. Eu não posso passar a vida toda barganhando algo, porque eu tenho a minha autorresponsabilidade que vai me dar um prejuízo, vai dar um prejuízo. Até porque nosso cérebro ele fica linkado àquilo que aconteceu, né? Se aquilo não está resolvido, eu fico com medo de sofrer de novo. E daí vem aquele sofrer por antecipação, né? Uma pessoa que não viveu bem um luto, ela tem medo de viver um outro luto. Então fica no sofrer por antecipação, tensões em trapézio, medo na nuca ou medo frontal, né? Que a gente fala das constelações esquizofrênicas. Sim. Eu fico sempre preparado para não reativar a mesma história na minha vida. Só que daí eu não vivo, porque eu vivo do passado, vivo do futuro e o presente não está aqui, né? Porque eu não estou presente no dia a dia, eu não estou presente para amar completamente as pessoas aqui, eu não estou presente para aproveitar, curtir, ser feliz no aqui e agora, porque eu estou ainda preso a uma situação que já aconteceu ou ao futuro que pode ser que vai acontecer, né? E chegamos então à terceira fase do luto, né? Passamos pela negação, passamos pela raiva e passamos pela barganha. Agora temos mais duas fases, tá? Que é as duas fases finais ali do contexto do luto. Mas antes de mais nada, eu queria convidar todos então pro evento da Lays Biologic Experience 2020. É tudo certo, 7 e 8, nós vamos estar lá em Florianópolis e o Rodrigo vai falar sobre algumas alternativas aí para auxiliar o paciente com o perdão. Mas antes disso, tem um presentinho para vocês, tá? Então, dentro do site da leisbiológicas.com, então é www.leisbiológicas.com, você pode ter acesso a palestras do Rodrigo do ano de 2018. Então, aquela palestra presencial em Foz do Iguaçu está lá disponível para que você acesse, para você assistir nesse mês das leis biológicas. Então, fizemos um mês de leis biológicas, aproveitando o isolamento, para que as pessoas possam ver. Palestra do Rodrigo, palestra do Ricardo Hoffman, a minha palestra sobre gêmeo evanescente e algumas outras palestras ali sobre as leis biológicas dos eventos anteriores, de forma gratuita, online. Então basta ir lá no site leisbiológicas.com, se inscrever lá, que você consegue então acessar gratuitamente as palestras anteriores, né, de algumas palestras dos eventos anteriores, e nós vamos liberar também lives que nós fizemos nos anos anteriores, Rodrigo. Então, eu vou liberar algumas palestras, algumas lives que nós fizemos também, que vai agregar mais conhecimento para todos vocês aí, quem quiser, acesse o site, e lá no site também tem como vai ser o evento desse ano. Então, vai lá, www.leisbiológicas.com, e você tem acesso e confere todo esse processo, tá bom? Quer falar um pouquinho o que eu te pedi para você falar lá no evento? Já vai dar esse spoiler assim pro pessoal? Não, fala só o tema, né? Só para o pessoal saber. Deixa eu só aproveitar e fixar aqui a mensagem aqui, porque é a mensagem do site aqui para o pessoal ir lá se inscrever, né? leisbiológicas.com aí. Tá, e vai, porque vai te entender, até fazer você compreender o porquê que pessoas percebem de uma determinada maneira, até mesmo a fase do luto,
e outras, né? Igual o Ivan estava falando aqui do aprisionamento, do medo do abandono, do medo de viver, isso muitas vezes tem a ver com os vazios emocionais, padrões, né, emocionais aí que a gente pode ter criado lá na infância, foi o que eu falei lá no congresso. E dando continuidade do que eu vou falar no congresso desse ano, né, eu acho assim, eu vou falar com um tema que eu vejo muito, Ivan, que aprisionam a gente dentro de determinados padrões, fazem com que a gente não consiga passar por todas as etapas que a gente tem que passar, né, das leis biológicas mesmo, né, da gente se aprisionar e ficar preso num trilho do conflito, a gente ficar sempre ali, né, é quase que um conflito em tranca, vamos dizer, que é a questão do perdão. Né? Então, lá no congresso desse ano, eu vou estar falando da importância da gente trabalhar o perdão, principalmente trabalhar o auto-perdão. E até mesmo tem tudo a ver com o luto, né? A gente muitas vezes só consegue entrar no processo da aceitação quando muitas vezes a gente tem que perdoar algo, porque às vezes a gente tem uma raiva muito grande porque a gente tem um sentimento de culpa ali, né? Porque será que eu aproveitei a vida? Eu estou doente, uma doença terminal, estou no segundo momento, estou me aprisionando na raiva, porque às vezes eu fico me questionando, será que eu aproveitei minha vida? Eu deixei de ficar com meus filhos para tentar ganhar dinheiro e agora eu estou doente, eu não posso. Eles se aprisionam, por exemplo, nesse período da raiva. Se ele não trabalha essa questão do auto-perdão, não tem como você realmente liberar isso. A mesma, em qualquer etapa, né, da barganha, da negação, tudo tem a ver também com o perdão. Eu acho, né, assim, é o que eu vejo, o que muitas vezes eu trabalho com as pessoas. Por mais que a gente trabalhe cada fase do luto que a pessoa tem que passar, o essencial de estar junto ali é trabalhar o perdão. Se a pessoa não trabalha, principalmente o auto-perdão, se não trabalha, muitas vezes você se aprisiona, porque você fica trazendo de volta aquela situação traumática, você traz de volta aquela emoção que está ativando o programa biológico ali e está fazendo você ter os sintomas que você tem. Então, se você não conseguir trabalhar essa questão do perdão, e a gente tem fases do perdão, né? E é o que a gente vai ver tudo lá no congresso. Lá. Perfeito, perfeito. E algo a mais que vai ter no Congresso, diferente do ano de 2018, vai ser a exposição de resumos científicos. Então, o aluno aí dos cursos, seja mapeando emoções, seja da origem, seja bioalinhamento, seja de reprogramação, seja da nova medicina, todo mundo que tiver informações, tem feito estudos científicos, a gente vai fazer um stand lá, um espaço para mostrar resumos científicos, mostrar que a gente está estudando, que isso é científico, que isso dá resultado, que isso pode, então, mostrar melhoras para os nossos pacientes, para colocar a cientificidade das leis biológicas em prática, porque não tem artigo, não tem resumo. Então, é um incentivo à pesquisa. Então, vamos ter um espaço de stand para que quem quiser, então, manda mensagem para mim, que vai ter a possibilidade de você mostrar o teu trabalho com as leis biológicas, técnicas integrativas, para expor lá e você mostrar, então, como você ativou o resultado, para ser uma grande troca, né? Não adianta só o palestrante ir lá e falar, para que a gente possa ir lá trocar ideia com quem trabalha, porque é uma comunidade das leis biológicas de troca. E o 2018 foi fantástico, porque a gente pôde conversar com muita gente, criou um ambiente ali bem legal, e agora tendência de ser cada vez melhor. Então vamos ao quarta fase, né? Antes que acabe o nosso tempo. Então, a quarta fase é depressão. Então, passamos pela negação, passamos pela raiva, a barganha, e agora entra, então, no estado depressivo. Então, é uma volta a um isolamento, uma volta a uma melancolia, uma impotência, uma culpabilização, às vezes, e aquela fase do choro, da reflexão sobre a falta que aquela pessoa me faz. Então, quantas pessoas às vezes ficam nessa fase, né, de luto? Eu tenho uma paciente que ela tinha essa dificuldade em sair das dores dela, porque por mais que o marido, a vida inteira, não foi um bom marido, mas ela tinha dificuldade de sair da última fase, que é a falta que ele fazia. Então, ela tinha uma depressão, tinha uma tristeza e muitos sintomas, porque ele não estava ali. Agora eu estou sozinha, eu não tenho mais alguma pessoa comigo e eu me sinto agora deixada, abandonada e sinto a falta, por mais que ele foi muito difícil na vida, mas agora que eu queria ter alguém do meu lado, eu não tenho ele. Olha que legal você falar isso, Ivan, e o pessoal aí, por isso que eu estou dizendo, vai lá nos leisbiológica.com, vê a palestra, porque pegando eu não conheço a tua paciente, mas pegando a tua fala,
né? Muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade, por mais que o parceiro não tenha sido bom, de eu passar dessa fase, porque ela entra no padrão emocional negativo da dependência, que tem a ver com o vazio da autonomia, né? E o da dependência é eu não consigo sozinho. Por mais que eu não tenha pessoa, eu preciso de uma pessoa do lado, eu não posso me sentir sozinho, eu só conseguia caminhar se tivesse com aquela pessoa. E o quanto isso vai, né? E aí o que eu vejo de importante dessa fase que a gente está falando do luto da depressão, não é a doença depressão, muitas vezes, que a pessoa confunde, né? É o estado depressivo ali, o estado muitas vezes da melancolia, que você teve um problema no teu território, né? Você teve uma perda no teu território. Então a gente sabe, se a pessoa é destra, né, e ela teve aquela perda no território, um homem destro, uma mulher canhota teve aquela perda ali no território dele, ele vai entrar nesse estado de melancolia, de desânimo, né? E às vezes vai demorar para sair, vai depender de como que ele tem, toda a estrutura dele, quais são as crenças fortalecedoras e tudo, para ele poder dar o próximo passo. É aquilo que a gente falou, né? O luto não tem a ver só com a perda, mas você pensa no empresário, que agora, nesse momento, está vendo uma construção de uma vida toda, né, quebrar por causa de uma pandemia que tem, né? É um cara destro que ia lá, que conquistava, que adquiria o território e agora está vendo isso desmoronar, ele pode entrar no estado depressivo. Primeiro vai entrar na negação, que acho que todo mundo entrou, né? Se a gente for olhar a pandemia, a gente consegue ver a fase do luto na pandemia. Todo mundo entrou na primeira fase da negação. Ah, isso não tem muita importância, daqui a pouco vai passar, vamos viver a nossa vida. Tirou aquela primeira semana como se fosse férias, vou descansar. Depois você entra na raiva porque não está voltando, você está começando a não ter os seus clientes, você está tendo que buscar alternativas para aquilo ali. Depois você vai na barganha. Cara, e se eu fizer isso, será que isso vem? Será que vai dar certo? Será que não vai estar? E às vezes você não está tendo resultado, você vai entrar na fase da depressão para o que você está. Por quê? Porque essa tristeza profunda que muitas vezes a gente está vivendo ali, né? E às vezes a pessoa, você pode entrar num estado depressivo depois, claro, se ele já tiver um problema territorial, e aí a gente sabe, né? Se tiver 2 ou mais conflitos ali, isso tudo vai estar alterando. Mas nesse momento é essa tristeza profunda mesmo dele, né? Eu falo, a ficha caiu. Cara, não vai. Realmente, a pessoa morreu, realmente teve a separação, realmente eu vou morrer, realmente a minha empresa quebrou, né? Então, é o momento que a pessoa... e é fundamental passar por essa fase, porque é o momento que ela vai... Que a gente fala até no nosso linguajar popular, né? Eu cheguei no fundo do poço para eu poder subir agora. Então, é exatamente esse momento. E é um momento, como você falou, necessário, né? Todos vão ter que passar, e tudo bem passar. Eu falo que, às vezes, eu tenho um momento autista nesse momento, né? Porque daí eu fico introspectivo, refletindo, pensando sobre a situação, laringe, porque eu não quero falar, né? Uma ameaça, um susto, eu não sei o que falar, junto com o reto, junto com a vesícula ali. Então, juntou esses 2 focos e eu fico meio autista, mais isolado, mais no meu canto e reflexivo sobre a situação. Então, não é muito difícil de a gente passar por uma fase aí, nesse sentido, com várias coisas da nossa vida, né? E às vezes acontecem de repente, somos pegos de surpresa e nós vamos passar por esse momento que acaba fazendo com que eu fique mais na minha. Só que daí vai depender, como você falou, se a gente consegue entender isso e sair desse processo, ou se a gente fica ali batendo nessa mesma tecla sobre a situação, às vezes durante meses ou durante anos até, e não conseguindo sair daquele processo que às vezes seria agora para entrar na 5ª fase, que seria a aceitação, né? Sim, que eu começo então a perceber que aquilo aconteceu, de alguma forma deveria ter acontecido e foi, agora passou, que agora eu posso aceitar aquilo mais fácil que já passou. É fácil? Não, né? Então, não estou dizendo que é fácil passar por um luto, não estou dizendo que é fácil passar por uma doença grave, não é fácil passar por uma pandemia que nós estamos vivendo. Então, não estou dizendo aqui que é fácil e vai ser tranquilo. A gente passa por uma frustração, a gente passa por incômodo, a gente passa por todo esse processo, né? Então, claro que é diferente às vezes eu ter, por exemplo, minha avó, que tinha lá seus 90 anos e veio a falecer porque ela já estava com 2 meses acamada, e eu, no dia anterior à morte dela, eu fui lá e me despedi porque eu sentia que ela já não estava mais lá, que eu sentia melhor que você vá do que ficar sofrendo acamada aí no respirador. Então eu pude me despedir um dia antes. Então, para mim, foi muito mais leve passar do que, às vezes, meus tios que moravam em outras cidades, longe, e não estavam vendo o que estava acontecendo. Então, eles só lembravam da época da mãe deles, que era lá numa época que ela não parava quieta, que ela era ativa e fazia todas as coisas.
E eu que estava acompanhando aquilo no hospital, eu sabia que talvez a melhor opção naquele momento era o adeus, né? Era a despedida. Sim. Agora, diferente de um jovem que às vezes hoje eu tô com ele, de manhã eu tô com ele e à tarde ele morre. Por algum motivo inesperado acontece alguma situação que nós não estávamos esperando. Então, aceitar uma situação assim, com certeza é muito mais difícil, né, do que às vezes, independente de quem seja. Nós que trabalhamos talvez com o contexto das leis biológicas, nós que entendemos, da mesma forma vai impactar. Da mesma forma a gente vai ter incômodos. Só talvez a gente demore menos tempo, às vezes uma pessoa não entenda isso. Às vezes ela demora mais tempo. Ou eu falo que é a mesma coisa dos nossos sintomas, né? Um paciente que não entende o sintoma, ele vai ficar, não, eu não devo, isso não é meu, isso eu não quero para mim. Então vai ser difícil ele passar pela aceitação daquele sintoma. Sim. E aquele sintoma ir embora. Então mesmo uma gripe, às vezes eu tenho uma gripe, eu passo um dia e some. Eu tenho a febre naquela noite, no outro dia eu tô bem. E tem pessoas que ficam uma semana com gripe, porque fica nesse processo de incômodo com relação àquele sintoma que fica travando o processo. Em looping ali, né? Ele fica em looping ali, preso no looping. E daí não sai daquele sintoma, não sai daquela alteração. E quando a gente toma consciência, entende, eu sei o porquê, agora eu aceito, passo por todas aquelas fases mais rapidamente, eu tenho uma tendência de sair daquele sintoma de uma maneira melhor. E nessa fase de aceitação é o momento de lembrar das coisas boas que aconteceram. E eu não fico naquelas coisas ruins, porque tem muitas pessoas que não saem do luto porque, eu ainda lembro que aquela pessoa bebia e fazia aquilo, aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que agiu dessa forma ou daquela forma, que eu não aceito que meu pai abandonou a nossa família, então eu fico ainda num processo mal resolvido, então eu não fico com lembranças do bom que ele me trouxe, que ele me deu a vida, que ele me deu conhecimento, que ele me trouxe isso, aquilo, aquele outro, né? Então, quando eu tomo consciência das coisas boas também, eu acolho de uma maneira melhor. Sim, é o que eu falo, né? Já dando um pouquinho de spoiler ali um pouco do congresso que vem, que muitas vezes a pessoa fala que perdoou, porque, eu esqueci, eu não relembro mais, né? Mas aceitou? Eu já não choro mais pela minha perda, né? Eu já não choro mais pela falência, tá? Então, assim, teoricamente tem a falsa sensação da aceitação daquilo ali, mas ele não abriu, sabe? Ele não conseguiu digerir aquilo que realmente aconteceu com ele. E muitas vezes é o que está aprisionando, né? Porque você aceitar, né, é você abrir o teu coração. Eu falo, a cura ela só acontece, a autocura realmente ela só acontece quando você está com o coração aberto para o outro, né? Você entender que muitas vezes você não errou por vontade própria, você errou por ignorância, que muitas vezes aquilo aconteceu com um propósito maior, que talvez você não saiba o teu propósito, mas às vezes a gente tem que criar, porque a gente tem a falsa sensação, e aí vindo com que muitas coisas a gente trabalha, propósito é algo que parece que o Deus deu pra gente, e não é propósito, a gente cria propósito, quando a gente entende isso, que propósito é algo que a gente cria, que é o que nos motiva, né? O exemplo que a gente estava dando, é você entender que, o marido foi embora, meu propósito agora vai ser meus filhos, eu criei, eu olhei para ele, para muitas vezes eu poder ter todo o processo de mudança, né? Igual o Thiago colocou ali, a conscientização e a aceitação acelera a recuperação, sim, porque você está criando aquele teu propósito. Eu vou mostrar que eu posso ser melhor, eu vou mostrar que eu consigo, vou mostrar que isso é uma fase. Se eu tenho uma perda real, eu vou fixar nas coisas boas que eu tive com aquela pessoa e não no que faltou para aquilo ali. Né? Porque quando a gente só fixa na parte do negativismo, a gente não consegue entrar na aceitação. A gente tem uma falsa aceitação, porque eu já não lembro, porque o tempo vai passar realmente, mas toda vez que você lembra, a saudade ficar é a saudade dolorosa, é porque você não aceitou. Eu falo, como é que eu sei que eu aceito, Rodrigo? É que quando você relembrar, não quer dizer que você não vai chorar, mas quando você relembra, a emoção que você tem é a saudade boa de, cara, que momentos incríveis eu vivi com aquela pessoa, né? Que bom que eu tive ela na minha vida, que ela me ensinou isso, que ela fez isso, ou você fica remoendo as coisas, né? A saudade tóxica ali, né? E aí você sabe se você entrou no processo legal da aceitação e está aberto para o próximo ou não. Eu falo que tem um paciente que às vezes está com câncer no seio, por exemplo, e ela é idosa. Ela já acredita, porque minha tia morreu de câncer no seio, minha mãe teve câncer no seio, morreu, tal pessoa, e ela cria um olhar para o futuro como baseado naquelas pessoas que morreram da mesma forma. Sim. E daí o que eu coloco muitas vezes para elas, ou que teve o histórico de uma paciente específica, que
Ah, então se você está com câncer no seio, lembra o que representa para você a tua mãe, a tua tia que faleceu. Mas o que você quer representar para os teus netos? O que você quer representar para os teus sobrinhos? Tu quer que as tuas sobrinhas, quando tiverem câncer, elas vão pensar também que vão morrer? Ou se você pode ter um propósito de que, ó, eu me curei, você também pode. Então, para mostrar esse propósito como um projeto, como um projeto de vida que dá um ânimo de crescer. Se eu não tenho projeto, tchau, eu vou morrer e beleza, eu acabo com a minha vida. Né? E eu estou me encaminhando para isso. Sim, entra no mesmo padrão, né? Que a gente vê, eles mantêm o padrão ali e você não tem a mudança. Aí você fica no mesmo padrão. Por isso que você tem doenças genéticas aí, porque fica no mesmo padrão. Né? É o que eu falo, meu avô teve, pegando até esse exemplo, meu avô teve diabetes, hipertensão, meu pai tem diabetes e hipertensão, eu já estou com meus 42 anos, vou fazer 43, né? Algumas pessoas próximas falam, cuidado, diabetes e hipertensão. Cara, eu não estou no mesmo padrão, eu não tenho o mesmo padrão, é justamente o contrário, é mostrar que você não precisa ficar no mesmo padrão. Você pode mudar a tua percepção de vida e sair desse ponto, né? E modificar até esse contexto do luto, né? Se você tem um projeto, tu traz um projeto baseado naquele luto, meu filho pequeno morreu de uma doença, de uma patologia que é um pouco desconhecida. Então, criar uma projeção de que conscientizar aquelas pessoas sobre aquela doença já é um projeto de vida. Então, eu trago aquele amor ao meu filho do que eu tinha para um projeto que me dá a iniciativa de viver. E eu saio daquele luto, eu saio daquela situação onde que eu não vivi aquele processo completamente, eu olho para aquela criança como uma representante de ajuda a outras crianças que podem sair daquele processo, outras crianças que possam não viver, ou outras mães que possam não viver aquele luto que aquela mulher viveu. Então eu crio um projeto, e o projeto a gente sabe, né? Quando a gente tem projeto, a gente tem ânimo de viver. Se a gente está perdido, sem rumo, sem direção, cortisol lá embaixo, não tenho ânimo, não tenho vontade, parado no meu caminho. Sim, é o que muitas pessoas fazem, né, Ivan, nesse momento de criar as ONGs. Eu tive um filho que morreu, sei lá, de linfoma Hodgkin, por exemplo. Então agora eu vou criar uma ONG e ajudar mães que passam pelo mesmo processo. Por quê? Para poder ajudar isso, né? Eles criaram o propósito para a própria existência disso. E isso é o que vai motivar, porque se você tem desafios, né? E aí você sempre vai estar liberando dopamina, em vez de você ficar na situação de estresse para liberar cortisol, né? A dopamina é um hormônio que faz a gente buscar o desafio, por isso que é importante a gratidão, né? A gente agradecer, né? Porque a gente está sempre liberando, dando a recompensa pro cérebro, né? Dessa questão da dopamina e assim sucessivamente, cara. Então é bem essa questão, né? E só falar assim, se está fazendo sentido, pessoal, eu sempre gosto disso para saber o quanto a gente agregou na live, né? O quanto essa live agregou. A gente já está com 50 minutos de live aqui. Faz igual a Beta fez aqui, né? Hashtag live incrível. Eu falo que eu sei que a live contribuiu. Em algum ponto contribuiu, seja para o teu atendimento, seja para você como pessoa ou algo. Então, coloca aí hashtag live incrível aí. E aproveita aí, ó. Aviãozinho aqui de papel, compartilha aí com o pessoal que você entende que está vivendo essas fases de luto, que passou por luto de casamento, de separação, processo de relacionamento rompido, processo de falência, processo relacionado à perda mesmo de alguma pessoa, para que ela possa aqui também receber essas informações, ou outros terapeutas que trabalham ajudando buscar a origem emocional, buscando os vazios emocionais dos seus pacientes, que eles possam também agregar com esses conhecimentos e auxiliar os seus pacientes também a sair desses sintomas, a melhorarem então também das suas alterações, né? Então compartilha aqui com o aviãozinho de papel para que mais pessoas possam receber essas informações que são incríveis, né? Então passamos pelas 5 fases do luto, né? Então recapitulando, a fase então de contexto, né, que é o processo de negação, processo relacionado à raiva, ira, barganha, que é a terceira fase, o processo de depressão até a aceitação. E quando, enfim, eu posso aceitar aquilo que aconteceu, eu posso sair daquele processo conflitivo e evitar ficar recidivando esse processo. Eu atendo muito paciente que às vezes eu trabalho com psique também, né, utilizando as crenças lá, e eu acho assim, eu não perdoo minha mãe por ter me deixado. E às vezes ela nem lembra aquilo, ela nem está captando aquela informação, mas a crença está lá encalacrada de infância, ou do parto, ou de algum momento de aceitação na gravidez. Então eu não tenho consciência.
Mas lá dentro tá dentro de mim essa situação. Então, por isso que eu falo que às vezes não basta racionalizar. Ah, não, eu perdoo minha mãe, eu faço uma oração do perdão lá e tal. Mas se não é visceral, se eu não sinto aquilo como verdade, como o Rodrigo falou anteriormente, não resolve, né? Então tem que ser de pele, tem que ser sentido aquilo como verdade. Porque não adianta eu racionalizar e colocar debaixo do tapete. Porque uma hora vai sair debaixo do tapete. Eu falo que é o barrilzinho. A base do barrilzinho não saiu. Porque essa situação do perdão não saiu de lá. E aí, cada vez eu vou acumulando. Porque cada vez que uma pessoa me deixa na mão, cada vez que uma pessoa não me dá atenção quanto eu gostaria, cada vez que uma pessoa ela entra no mesmo processo, eu vou somando esse barrilzinho até transbordar. E aí acaba trazendo esse processo de acúmulo, né, Rodrigo? Exatamente. E eu falo muito, né? Você quer saber se você está realmente perdoando, né? Ou se você realmente está conseguindo, quando você faz uma meditação para os seus antepassados, né? Aceitando. Cara, não tem nada melhor. A gente tem isso, é nosso, da natureza, que é o nosso timo. Cara, o nosso timo ele tem a ver totalmente com a gente, com o que a gente tem. Então, se você está fazendo uma meditação, por exemplo, ou se você está falando perdão, e você não tem nenhuma reação aqui, cara, você só está do nível consciente. É a mesma coisa que eu estar falando. Sou rico, sou rico, sou rico, sou rico, e não sentir a riqueza, não sentir a prosperidade. Né? Perdoa, mas você não está sentindo. Agora, quando você está nesse processo realmente, fazendo ação, e toda vez que você faz, você sente uma expansão, muitas vezes sente o teu chakra aqui, né, cardíaco, esquentar para isso, é porque você realmente está nesse processo de mudança, você está buscando essa aceitação. Então, assim, o nosso corpo, ele dá vários sinais, né? E até mesmo, você está fazendo a técnica de psique, você está trabalhando, você está fazendo a reprogramação, se você estiver atento, você vai sentir essa tua região cardíaca do timo aqui, ela aquecer, porque isso mostra que você está transmutando aquela crença, você está quebrando aquela crença e colocando algo positivo ali. Então, assim, é exatamente isso. E tem muita gente que fica só no racional, sabe? E tá tudo bem, eu falo às vezes, porque talvez você não conseguiu ainda perceber, né, ou sentir isso. Você entender que você não está criando aquilo para você, você não saiu, porque você ainda não sentiu. Você entendeu, você trouxe para a consciência, mas você não sentiu, sabe? E aí a pergunta é, o que falta para você sentir? Os alunos estão dando risada aí do timo, porque ontem teve aula só para os alunos exclusivas sobre o timo. O que deu de gente em mini esquizofrenia na aula foi fantástico, né? Eu tava falando meio sozinho lá na aula, tá? Mas fizemos uma revisão que a gente fala que no mundo das leis biológicas o timo não está muito presente, né? É difícil encontrar o que o Hammer fala sobre timo, é difícil encontrar o que alguns autores falam sobre timo. E lá nós falamos um pouco sobre o contexto dos linfócitos, todo esse processo, que é o objetivo mais a fundo ali do curso. Então, o que eu queria hoje, sabe? Eu vou pedir a abertura aí para o Rodrigo e vou falar o seguinte. Hoje é dia de TBT. Quinta-feira é dia de TBT. Como eu estou falando com o Rodrigo aqui, qual é o melhor TBT que podia ser? 2018, Leis Biological Experience. Então, faz um favorzinho para mim. Quem teve lá em 2018, publica aí no TBT uma foto do evento, o que te marcou no evento, um momento interessante do evento, que eu vou publicar daqui a pouco a minha, tá? Publica lá um momento importante para você, um momento legal do teu momento no evento da Leis Biológicas Experience 2018 e publica ou no Stories ou ali mesmo no feed e marca a gente lá naquela publicação, coloca a hashtag Leis Biológicas Experience e aí para que a gente possa relembrar hoje nessa quinta-feira momentos bons também. Não vai ficar pensando em momentos ruins só, tá? Vamos lembrar de momentos bons, que foram aquele encontro nosso, aquela troca, aquele momento de risada, de alegria, de bate-papo, que eu nunca vi tanto amigo junto naquele momento, né? Foi fantástico rever tanta gente ali naquele momento, por mais que eu estava pilhado de um lado para o outro, tentando resolver tudo, mas foi muito bom ter todos vocês lá junto com a gente. Então, obrigado por vocês estarem lá e parabéns por vocês terem ido lá em 2018 e terem aproveitado, que foi realmente fantástico aquele momento, e espero nos encontrar de novo presencialmente em 2020 agora, para falar um pouco mais sobre as leis biológicas e técnicas integrativas que podem colaborar para cada um de nós a crescer nos atendimentos e ajudar mais e mais pessoas, né?
Então acho que estamos chegando ao final, né, Rodrigo? Temos 4 minutos, amigão. Quer se despedir aí do pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Cara, queria agradecer muito a oportunidade. É sempre bom bater um papo com você, é um papo descontraído, né, Ivan? É um papo que o propósito maior é contribuir realmente com conhecimento, com mudanças. Então, assim, você sabe que a gente tem uma grande afinidade, eu tenho um carinho muito grande por você, tenho certeza que o evento esse ano vai ser tão incrível quanto foi em 2018. Então, galera, não perde a oportunidade, ali a troca é muito grande, né? Faz você olhar para outra visão, porque muitas vezes eu falo, né? A gente tem um padrão. Gastrite é isso. Só que, cara, cada indivíduo é um indivíduo único. O que o outro está atendendo, como o outro abordou, a percepção, como que ele colocou aquilo ali pode fazer uma grande diferença para tudo, né? Então, para mim, não existe evento melhor para você poder se atualizar, conhecer ou aprofundar do que os Leis Biológicas Experience que a gente teve em 2018, né, que a gente vai ter agora em 2020. Então, esteja lá, vai lá nos leisbiológicos.com, sabe, faz a sua inscrição para receber as palestras passadas e, cara, e saber tudo do evento desse ano. E gratidão, irmão. Gratidão a todo mundo que estava aqui na live às 7 horas da manhã. Ficou aí esse bate-papo, espero que a gente possa ter acrescentado. E, cara, acompanha aí. Quem não é do meu canal, segue aí no Instagram, sabe? A gente sempre está colocando conteúdo novo também, como o Ivan. E, irmão, gratidão, sempre que precisar, a gente está junto. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Então, quem quiser saber mais, então, aproveita agora, né? Agora que está acabando a live, vai lá, www.leisbiologicas.com, acessa as aulas que já estão disponíveis. Tem a do Corbel do ano passado sobre doenças autoimunes, está liberado lá. Tem a do Rodrigo, com relação a 2018 presencial, o Ricardo Hoffman, a minha de gêmeo evanescente, sobre o contexto do parto humanizado também, sobre os benefícios do parto humanizado. Então vai lá, acessa, confere lá que vai ser liberado ainda mais algumas aulas a partir dos próximos dias aí, tá bom? Então, a live, para quem pediu, vai ficar então 24 horas no Instagram do Rodrigo aí para você acessar. E depois nós vamos baixar e colocar também no meu YouTube, youtube.com/Ivan Bonaldo. Então nesse YouTube tem várias aulas também, se você quiser acessar mais informações sobre as leis biológicas, tem vários conteúdos diferentes lá que você pode acessar e agregar mais conhecimento para você. Um grande abraço e eu vejo vocês numa próxima. Obrigadão, Rodrigo. Valeu, irmão. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.